Capítulo 1. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente, de caráter sensualista que busca apenas o prazer imediato, debilita-se e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altos e baixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formação angustiante. O amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo. O juvenil, que se expressa pela insegurança. O maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Há um período em que se expressa como compensação, na fase intermediária entre a insegurança e a plenificação, quando dá e recebe, procurando libertar-se da consciência de culpa. O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas desafios que podem e devem ser vencidos. Somente o amor real consegue distingui-los e os pode unir quando se apresentem esporádicos. A ambição, a posse, a inquietação, geradora de insegurança, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções. A necessidade de ser amado caracterizam o estágio do amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si mesmo que no ser amado. A confiança suave e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, não exigência são benesses do amor pleno, pacificador e morredouro. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante e indestrutível. Nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria vida, e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos.
O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Amor e Eros. O amor se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente, se manifesta mediante as necessidades de intercâmbio afetivo, no qual os indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso. Sem ele, entibiam-se as esperanças e deperece o objetivo existencial do ser humano na Terra. As grandes construções do pensamento sempre se alicerçam nas suas variadas manifestações, concitando ao engrandecimento espiritual, arrebatando pelos ideais de dignificação humana e fomentando tanto o desenvolvimento intelectual como o moral. Valioso veículo para que se perpetue a espécie, quando no intercurso sexual, de que se faz o mais importante componente, é a força dinâmica e indispensável para que a vida se alongue, etapa a etapa, ditosa e plena. Nos outros reinos, animal e vegetal, manifesta-se como instinto no primeiro e fator de sincronia no segundo, de alguma forma, embriões da futura conquista da evolução. Adorna a busca com a melodia da ternura e encanta mediante a capacidade que possui de envolvimento sem agressão ou qualquer outro tipo de tormento. Sob a sua inspiração, as funções sexuais se enobrecem e a sexualidade se manifesta rica de valores sutis. Um olhar de carinho, um toque de afetividade, um abraço de calor, um beijo de intimidade, uma carícia envolvente, uma palavra enriquecedora, um sorriso de descontração, tornando-se veículo de manifestação da sua pujança, preparando o campo para as manifestações mais profundas e responsáveis. Como é verdade que o instinto reprodutor realiza o seu mistério automaticamente, quando, no entanto, o amor intervém, a sensação se ergue ao grau de emoção duradoura com todos os componentes fisiológicos, sem a selvageria da posse, do abandono e da exaustão. A harmonia e a satisfação de ambos os parceiros constituem o equilíbrio do sentimento que se espraia e produz plenitude. A libido, sob seus impulsos, como força criadora, não produz tormento, não exige satisfação imediata, irradiando-se também como vibração envolvente, imaterial, profundamente psíquica e emocional. Quando o sexo se impõe sem o amor, a sua passagem é rápida, frustrante e insaciável. Por outro lado, os mitólogos definem Eros na conceituação antiga do Olimpo grego, como a divindade que representa o amor, particularmente o de natureza física. Eros teria nascido do caos primitivo, portanto, espontaneamente como manifestação da vida afetiva. A partir do século VI a.C., passou a ser representativo da paixão e teria tido uma origem diferente, uma gênese mais poética, comparecendo como filho de Hermes e Afrodite, ou como descendente de Cronos e Gê, ou de Zéfiro e Íris, ou ainda de Afrodite e Marte. Foi objeto de culto particular e especial em Téspias, Esparta, Samos, Atenas, merecendo este culto ser associado ao que se dispensava a Afrodite, Carítis, Dionísio e Hércules. Por extensão, passou a representar o desejo sexual, a função meramente decorrente do gozo sensualista, dos prazeres e satisfações sexuais.
Posteriormente, os romanos identificaram-no como Cupido, filho de Vênus, inicialmente representado como um adolescente, enquanto na Grécia possuía a aparência de uma criança, algo maliciosa que se fazia conhecer ou com ou sem asas, arco e flecha nas mãos. Foi tido como o mais poderoso dos deuses durante muito tempo. O importante, porém, é que em nosso conceito pessoal, o amor transcende aos desejos sexuais, enquanto Eros, que pode ser portador do sentimento afetivo, caracteriza-se pelo condimento da libido, sempre direcionada para os prazeres e satisfações imediatas da utilização do sexo. O amor é permanente, enquanto Eros é transitório. O primeiro felicita, proporcionando alegrias duradouras. O segundo agrada e desaparece voraz, como chama crepitante que arde e gasta o combustível, logo se convertendo em cinzas que se esfriam. Eros toma conta dos sentidos e responde pelas paixões desenfreadas, pelos conflitos da insatisfação que levam o crime ao desar, ao desespero. Tendo por objetivo imediato e inadiável o atendimento dos desejos mentais do desequilíbrio sexual, é responsável pela alucinação que predomina nos grupos sociais em desalinho. Assomando em catadupas de posse enseguecida, não confia, envenena-se pelo ciúme, transtorna-se pela insegurança, fere e magoa, derrapando em patologias sexuais devastadoras e perversões alucinantes. O amor dulcifica e acalma, espera e confia. É enriquecedor e, embora se expresse em desejos ardentes que se extasiam na união sexual, não consome aqueles que se lhes entregam ao abrasamento, porque se enternece e vitaliza, contribuindo para a perfeita união. O amor utiliza-se de Eros, sem que se lhe submeta, enquanto este raramente se unge do sentimento de pureza e serenidade que caracterizam o primeiro. Os atuais são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, de predominância dos desejos que desgovernam as mentes e aturdem os sentimentos sob o comando de Eros. Não obstante, o amor está sendo convidado a substituir a ilusão que o sexo automatista produz, acalmando as ansiedades enquanto alça os seres humanos ao planalto das aspirações mais libertadoras. Desejo e prazer. O desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana, quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Nesse caso, torna-se imperioso, devorador e incessante. Sem o controle da razão desarticulada, os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Com sede implacável não se sacia, porque é devoradora, mantendo-se ao nível de sensação periférica na área dos sentimentos que se não deixam de todo dominar. É voraz e tormentoso, especialmente na área genésica, expressando-se como erotismo, busca sexual para o gozo. Uma esfera mais elevada torna-se sentimento, graças à conquista de algum ideal, alguma aspiração, anseio por alcançar metas agradáveis e desafiadoras, propensão à realização enobrecedora. Dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós tem sido diferente quando examinamos a função sexual e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, em comparação àquele que a natureza orgânica,
erótica de compensação imediata até nova e tormentosa busca. O desejo impõe-se ao fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. É natural, portanto, a busca do prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo, o bem-estar, que se expressa após a conquista da meta em pauta. Por sua vez, o prazer é incontrolável, assim como não administrável pela criatura humana. Goethe afirmava que ele constituía uma verdadeira dádiva de Deus para todos quantos se identificam com a vida e que se alegram com o esplendor e a beleza que ela revela. A vida, em consequência, retribui-o por meio do amor e da graça. O prazer se apresenta sob vários aspectos: orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora física, material e noutros momentos de natureza abstrata, estético, efêmero ou duradouro, mas que deve ser registrado fortemente no psiquismo para que a existência humana expresse o seu significado. O prazer depende, não raro, de como seja considerado. Aquilo que é bom genericamente dá prazer, abrindo espaço para o medo da perda, das faltas ou para situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo em calabouços de aflição. Muitas pessoas consideram o prazer apenas como expressão de lascívia e se olvidam daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Por uma herança atávica, grande número de pessoas tem medo do prazer, da felicidade, por associá-lo ao pecado, à falta de mérito, que se tornaria uma dívida a resgatar, ensejando a desgraça vir-lhe em pós, ou, talvez, uma tentação diabólica para retirar a alma do caminho do bem. Tal castração punitiva, que se prolongou por muitos séculos, ao ser vencida deixou uma certa consciência de culpa, que, liberada, vem conduzindo uma verdadeira legião de gozadores ao desequilíbrio, ao abuso, ao extremo das aberrações. Como efeito secundário, ainda existem muitas pessoas que temem o prazer ou que procuram dissimulá-lo, envolvendo-o em roupagens variadas de desculpismos para acalmar seus conflitos subjacentes. Acentuamos, porém, que o prazer é uma força criadora, predominante em tudo e em todos, responsável pela personalidade, mesmo pela esperança. Muitas vezes é confundido com o desejo de tudo possuir, a fim de desfrutar mais tarde da cornucópia carregada de todos os gozos, preferentemente o de natureza sexual. Wilhelm Reich, o eminente autor da bioenergética, centrou no prazer todas as buscas e aspirações humanas, considerando que a pessoa é somente o seu corpo e que este é constituído por um sistema energético que deve ser trabalhado, sempre que a couraça bloqueie a emoção, propondo como terapia a teoria dos anéis, a fim de, através a sua aplicação nas couraças correspondentes, poder liberar a emoção encarcerada. Tendo no corpo somente a razão de ser da vida, Reich tornou-se apologista do prazer carnal, sensual, capaz de levar ao estado de felicidade psicológica e emocional.
A natureza espiritual do ser humano, no entanto, não mereceu qualquer referencial de Reich, assim como de outros estudiosos do comportamento e da criatura em si mesma, na sua complexidade, ficando em plano secundário. Desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo ou abismos que o devoram. A essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo, a luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, a sua harmonia e não apenas o gozo breve que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. Sexo e amor. Na sua globalidade, o amor é sentimento vinculado ao self, enquanto a busca do prazer está mais pertinente ao ego, responsável por todo tipo de posse. O sentimento de amor pode levar a uma comunhão sexual, sem que isso lhe seja condição imprescindível. No entanto, o prazer sexual pode ser conseguido pelo impulso meramente instintivo, sem compromisso mais significativo com a outra pessoa, que normalmente se sente frustrada e usada. Os profissionais do sexo, porque perdem o componente essencial dos estímulos em razão do abuso de que se fazem portadores, derrapam nas explosões eróticas, buscando recursos visuais que lhes estimulem a mente, a fim de que a função possa responder de maneira positiva. Mecanicamente, se desincumbem da tarefa animal e violenta, tampouco se satisfazendo, porquanto acreditam que estão em tarefa de aliciamento de vidas para o comércio extravagante e nefando da venda das sensações fortes a que se habituaram. O amor, como componente para a função sexual, é meigo e judicioso, começando pela carícia do olhar que se enternece e vibra todo o corpo ante a expectativa da comunhão renovadora. Essa libido tormentosa, vinculada pela mídia e exposta nas lojas de forma de artefatos, torna-se aberração, que passa para a exigência da estroinice, resvalando nos abismos de outros vícios que se lhes associam. Quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo recorre aos expedientes emocionais da violência, da perseguição, da hediondez. Os grandes carrascos da humanidade, até onde se pode entender, eram portadores de transtornos sexuais que procuravam dissimular, transferindo-se para situações de relevo político, social, guerreiro, tornando-se temerários, porque sabiam da impossibilidade de serem amados. Quando o amor domina as paisagens do coração, mesmo existindo quaisquer dificuldades de ordem sexual, faz-se possível superá-las mediante a transformação dos desejos e frustrações em solidariedade, em arte, em construção do bem, que visam o progresso das pessoas, assim como da comunidade, tornando-se, portanto, irrelevantes tais questões. O ser humano, embora vinculado ao sexo pelo atavismo da reprodução, está fadado ao amor, que tem mais vigor do que o simples intercurso genital. Sem dúvida, por outro lado, as grandes edificações de grandeza da humanidade tiveram no sexo o seu élan de estímulo e de força. Não obstante, persegue-se o sucesso, a glória efêmera, o poder para desfrutar dos prazeres que o sexo proporciona, resvalando-se em equívoco lamentável e perturbador. O amor à arte e à beleza, igualmente, inspirou Miguel Ângelo a pintar a Capela Sistina, entre outras obras magistrais, a esculpir La Pietà e o Moisés. O amor à ciência conduziu Pasteur
a descoberta dos micróbios. O amor à verdade levou Jesus à cruz, traçando uma rota de segurança para as criaturas de todos os tempos. O amor é o doce enlevo que embriaga de paz os seres e os promove aos píncaros da autorrealização, estimulando o sexo dignificado, reprodutor e calmante. Sexo em si mesmo, sem os condimentos do amor, é impulso violento e fugaz. Medo de amar. A insegurança emocional responde pelo medo de amar. Como o amor constitui um grande desafio para o self, o indivíduo enfermiço de conduta transtornada, inquieto, ambicioso, vítima do egoísmo, evita amar a fim de não se desequipar dos instrumentos nos quais oculta a debilidade afetiva, agredindo ou escamoteando-se em disfarces variados. O amor é mecanismo de libertação do ser, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, despido dos atavios físicos e mentais, sob os quais o ego se esconde. O medo de amar é muito maior do que parece no organismo social. As criaturas, vitimadas pelas ambições imediatistas, negociam o prazer que denominam como amor, ou impõem-se ser amado, como se tal conquista fosse resultado de determinados condicionamentos ou exigências que sempre resultam em fracasso. Toda vez que alguém exige ser amado, demonstra desconhecimento das possibilidades que lhe dormem em latência e afirma os conflitos de que se vê objeto. O amor, para tal indivíduo, não passa de um recurso para uso, para satisfações imediatas, iniciando pela projeção da imagem que se destaca, não percebendo que aqueles outros que o louvam e bajulam, demonstrando-lhe afetividade, são também inconscientes que se utilizam da ocasião para dar vazão às necessidades de afirmação da personalidade, ao que denominam de um lugar ao sol, no qual pretendem brilhar com a claridade alheia. Vemo-los no desfile dos oportunistas e gozadores, dos bulhentos e aproveitadores, que sempre cercam as pessoas denominadas de sucesso, ao lado das quais se encontram vazios de sentimento, não preenchendo os espaços daqueles a quem pretendem agradar, igualmente sedentos de amor real. O amor está presente no relacionamento existente entre pais e filhos, amigos e irmãos, mas também se expressa no sentimento do prazer imediato ou que venha a acontecer mais tarde em forma de bem-estar. Não se pode dissociar o amor desse mecanismo do prazer mais elevado, imediato, aquele que não atormenta nem exige, mas surge como resposta emergente do próprio ato de amar. Quando o amor se instala no ser humano, de imediato, uma sensação de prazer se lhe apresenta natural, enriquecendo-o de vitalidade e de alegria, com as quais adquire resistência para a luta e para os grandes desafios, aureolado de ternura e de paz. O amor resulta da emoção que pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo de concentração penosa ou agradável, do ponto de vista psicológico. Também pode ser definida como movimento emergente de um estado de excitamento, de prazer ou dor. Como consequência, o amor sempre se direciona àqueles que são simpáticos entre si
e com os quais se pode manter um relacionamento agradável. Este conceito, porém, se restringe à exigência do amor que se expressa pela emoção física, transformando-se em prazer sensual. Sob outro aspecto, há o amor profundo, não necessariamente correspondido, mas feito de respeito e de carinho pelo indivíduo, por uma obra de arte, por algo da natureza, pelo ideal, pela conquista de alguma coisa superior ou transcendente, para cujo logro se empenham todas as forças disponíveis, em expectativa de um prazer remoto a alcançar. As experiências positivas desenvolvem os sentimentos de afetividade e de carinho. As desagradáveis propõem uma postura de reserva ou que se faz cautelosa quando não se apresenta negativa. No medo de amar estão definidos os traumas de infância, cujos reflexos se apresentam em relação às demais pessoas como projeções dos tormentos sofridos naquele período. Também pode resultar de insatisfação pessoal em conflito de comportamento por imaturidade psicológica, ou reminiscência de sofrimentos, ou nos seus usos indevidos em reencarnações transatas. De alguma forma, no amor, há uma natural necessidade de aproximação física, de contato e de contiguidade com a pessoa querida. Quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato, consumidor. Se for estabelecida uma dependência emocional, logo o amor se transforma e torna-se um tipo de ansiedade que se confunde com o verdadeiro sentimento. Eis porque, muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu o amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. O amor condicional depende e emana uma pessoa a outra, em vez de libertá-la. Quando não existe essa liberdade, o significado do eu o amo o transforma na exigência de você me deve amar, impondo uma espécie de sentimento inexistente no outro. O medo de amar também tem origem no receio de não merecer ser amado, o que constitui um complexo de inferioridade. Todas as pessoas são carentes de amor e dele credoras, mesmo quando não possuam recursos hábeis para consegui-lo. Mas sempre haverá alguém que esteja disposto a expandir o seu sentimento de amor, sintonizando com outros, também portadores de necessidades afetivas. O medo, pois, de amar, pelo receio de manter um compromisso sério, deve ser substituído pela busca da afetividade, que se inicia na amizade e termina no amor pleno. Tal sentimento é agradável pela oportunidade de expandir-se, ampliando os horizontes de quem deseja amigos e torna-se companheiro, desenvolvendo a emoção do prazer pelo relacionamento desinteressado, que se vai alterando até se transformar em amor legítimo. Indispensável, portanto, superar o conflito do medo de amar, iniciando-se no esforço de afeiçoar-se a outrem, não gerando dependência nem impondo condições. Somente assim a vida adquire sentido psicológico e o sentimento de amor domina o ser. Casamento e companheirismo. O resultado natural do amor entre pessoas de sexos diferentes é o casamento, quando se tem por meta a comunhão física, o desenvolvimento da emoção psíquica, o relacionamento gerador da família e do companheirismo.
O matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula reciprocamente um ao outro ser. Conquista da monogamia mediante grandes lutas, o instinto vem sendo superado pela inteligência e pela razão, demonstrando que o sexo tem finalidades específicas, não devendo a sua função ser malbaratada nos jogos do prazer incessante e significa uma autorrealização da sociedade que melhor compreende os direitos da pessoa feminina, que deixa de ser um objeto para tornar-se nobre e independente quanto é. O mesmo ocorre em relação ao esposo, cabendo à mulher o devido cumprimento dos deveres de o respeitar, mantendo-se digna de qualquer circunstância e época após o consórcio. Mais do que um ato social ou religioso, conforme estabelecem algumas doutrinas ancestrais, vinculadas a dogmas e a ortodoxias, o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável, que se volta para a construção da família, essa admirável célula básica da humanidade. O lar é, ainda, o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio por necessidades sexuais de variação ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se um grave problema para o grupo social, não menor do que em relação a si mesmo, assim como àquele que fica rejeitado. Certamente, nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem um grande sentimento e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante e desagradável. Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando a companheirismo agradável e benéfico, que refaz a comunhão, sustentando a afeição. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional, por intermédio do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, como os houve no passado. Primeiro, os de natureza íntima, insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação em relação a si mesmo, transferência de objetivos que nunca se completarão em uma união que não foi amadurecida pelo amor real. Segundo, por outros de ordem psicossocial, econômica, educacional, nos quais estão embutidos os culturais, de religião, de raça, de nacionalidade, que sempre comparecem com motivo de desajuste, passados os momentos de euforia e de prazer. Ainda se podem relacionar aqueles que são consequências de interesses subalternos, nos quais o sentimento do amor esteve ausente. Nesses casos, já se iniciou o compromisso com o programa de extinção, o que logo sucede. Há ainda mais alguns que são derivados do interesse de obter sexo gratuitamente, quando seja solicitado, o que derrapa em verdadeira amoralidade de comportamento.
O matrimônio, fomentando o companheirismo, permite a planificação do par, que passa a compreender a grandeza das emoções profundas e realizadoras, administrando as dificuldades que surgem, prosseguindo com segurança e otimismo. Nos relacionamentos conjugais profundos, também podem surgir dificuldades de entendimento, que devem ser solucionadas mediante a ajuda especializada de conselheiro de casais, de psicólogos, da religião que se professa e principalmente por intermédio da oração, que dulcifica a alma e faculta melhor entendimento dos objetivos existenciais. Desse modo, a tolerância toma o lugar da irritação. A compreensão satisfaz os estados de desconforto, favorecendo com soluções hábeis para que sejam superadas essas ocorrências. É claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral, em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas, quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. A separação legal ocorre quando já houve a de natureza emocional e as pessoas são estranhas uma à outra. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é, e não como se apresentava no período da conquista. Essa desidentificação, também conhecida como cair da máscara, causa, não poucas vezes, grandes choques, produzindo impactos emocionais devastadores. O ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social, com o qual contribui em favor do progresso. A sua decisão reflete-se na harmonia da sociedade que dele depende, tanto quanto ele se lhe sente necessário. Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume.